Fala galera, me diz aí, travou na hora de resolver um circuito por lei de Kirchhoff das correntes? Achou uma bateria e uma fonte de tensão entre dois nós? Pois é, hoje a gente vai ver como resolver esse tipo de circuito e qual o método que a gente vai utilizar. Mas, antes da gente começar, meu nome é Bernardo Caetano, sou engenheiro eletricista e você está no ElectroHub Engenharia. Vamos para o vídeo. Primeiro, só para a gente relembrar, a gente vai aplicar Supernova quando a gente estiver tentando utilizar Lei de Kirchhoff das correntes, famosa ACL, tá? E o que ela dizia para a gente? Que o somatório das correntes que entram e saem de um nó tem que ser igual a zero. Então, nesse caso, a gente tem I2, I1 e I3 entrando no nó e 4 e 5 saindo do nó. Então, a gente pode equacionar isso como I1, I2 e I3 igual a I4 mais I5, beleza? Eu fiz um vídeo completo sobre Lei de Kirchhoff das correntes. Eu vou deixar aqui no card, tá? Se você não viu ainda, dá uma olhada lá, porque a gente vai precisar de alguns conceitos para poder resolver circuitos utilizando supernó. E o que é um supernó? Vamos ver aqui o que é o supernó e como que a gente identifica quando que a gente precisa usar essas técnicas. Olha esse exemplo aqui. Vamos lá. Eu tenho esse nó. Se você ainda não sabe identificar onde a gente tem nó, tem lá no vídeo que eu fiz sobre lei de Kirchhoff das correntes, tá? Então, temos esses dois nós aqui. Eu vou dizer que a tensão nesse nó vai ser V'O1 e nessa daqui vai ser V'O2, tá? Então, como que a gente identifica que a gente precisa usar supernó? É sempre quando a gente tem uma fonte de tensão ou bateria entre dois nós, ok? Então, nesse caso, se fosse, por exemplo, um resistor, como é que a gente faria? A gente adotaria um sentido para as correntes, então eu vou chamar aqui de I1, vou dizer que está descendo aqui I2, vem para cá I3 chega desse lado aqui, teria I4 aqui e I5 aqui, tá? Então, nesse caso, a gente poderia, se fosse um resistor, eu poderia dizer que I3 seria igual a V2 menos V1 dividido por R4, certo? Mas, nesse caso, eu tenho uma bateria. Como é que eu vou resolver isso? Não vou poder dizer que V2 menos V1 sobre V2, não vou poder dizer, não tem como. Então, é aqui que é gerado o problema. Aqui que a gente não consegue aplicar a lei de Kirchhoff normal e precisa de uma técnica a mais. Que técnica é essa? A gente vai considerar que todo esse ramo aqui é um único nó. Então, é como se eu unisse esses dois pontos em um único nó. Eu vou tirar todo esse ramo, tirei o ramo todo e vou fazer isso tudo como um grande nó, juntando esse nesse daqui. Então, imagina que meu circuito ficaria assim. Eu juntei esses dois fios aqui, né? Esses dois pontos em um só e ficaria dessa forma. Claro, isso daqui eu estou redesenhando dessa forma para fins didáticos, mas na hora que você for resolver esse circuito, não precisa redesenhar dessa forma, basta a gente aplicar os conceitos. E agora aplicaria lei de Kirchhoff das correntes normalmente. Então a gente tem que I1 estaria entrando, I2 saindo, aqui a gente tinha colocado que I4 estava descendo e I5 saindo. Novamente não tem problema se a gente adotou o sentido das correntes errado, porque no final a única coisa que vai acontecer é ficar com o sentido negativo e a gente vai saber que está no sentido inverso, ok? Então, qual seria a equação gerada para esse supernó aqui? A primeira equação seria I1 é igual a I2 mais I4 mais I5, tá? E a outra equação? A outra equação viria desse ramo auxiliar aqui, seria uma equação auxiliar. Que equação seria essa? Eu não tinha dito ali que aqui seria V1 e aqui seria V2? Então, preste atenção nisso. Aqui a gente tem o lado positivo e o lado negativo da bateria. A gente sempre vai montar essa equação auxiliar como sendo a tensão do lado positivo da bateria menos a tensão do lado negativo da bateria igual ao valor da fonte de tensão ou bateria que a gente estiver analisando. Então, aqui vai ficar igual Vzão2, tá? Bom, vamos ver na prática aqui, vamos fazer um exemplo prático para a gente poder entender como é que a gente faz essa análise, dessa vez utilizando números mesmo. Vamos pegar como exemplo esse circuito aqui. A gente tem duas fontes de corrente, uma em cada ponta, e o principal que a gente já pode bater o olho e ver que a gente vai ter que aplicar supernó, é a gente ver que a gente tem uma bateria entre dois nós no meio desse circuito, tá? Então, vamos lá, vamos numerar os nós aqui. Eu vou chamar esse nó aqui de nó 1, esse vai ser o nó 2. Então, aqui eu vou dizer que tem uma tensão V1 e aqui uma tensão
V2. E posso adotar o sentido das correntes que eu quiser. Eu vou dizer que aqui eu tenho I1, I2 subindo aqui, e se I2 está subindo aqui, dá a volta e desce por aqui, certo? Então, nesse outro eu já tenho I2 descendo. Aqui eu vou ter I3 saindo. Nota, já coloquei I3 saindo porque para acompanhar a direção e sentido dessa fonte de corrente. A mesma coisa para I1, tá? Então, a gente já vai facilitando de acordo com os elementos que a gente vai vendo no circuito. Aqui eu vou dizer que tem I4 e aqui I5 saindo desse nó. Beleza. E agora? Agora a gente sabe que a gente não pode aplicar direto porque a gente não vai ter, por exemplo, quanto vale a corrente que passa nesse ramo. Então, vamos destacar esse ramo aqui. Então, destaquei esse ramo e todo esse nó virou um super nó. Então, eu juntei esse nó com esse e virou um único nó para o circuito inteiro. Como é que a gente vai fazer o equacionamento da primeira análise que a gente vai ter? Se isso tudo virou um nó só, eu posso dizer que I1 está entrando nesse nó, I2 tem um I2 saindo desse nó e um I2 entrando. Então, vai ser um I2 saindo, então eu vou botar menos I2, e um I2 entrando, então mais I2. Perceba o seguinte, aqui eu não estou colocando um igual para poder a gente ir fazendo a análise passo a passo. Então, como eu adotei como positivo todo mundo que está entrando no nó, é só eu seguir que no final dá certo. Então, eu coloquei como... Poderia escolher ao contrário também, tá? Mas, nesse caso, eu escolhi todo mundo entrando é positivo, saindo é negativo, tá? Então, saindo tem I4 também, então menos I4, menos I5, menos I3. Tudo isso igual a zero. Daqui, a gente já pode ver o seguinte, eu tenho menos I2 e mais I2. Então, se eu tenho esse ramo todo aqui, ele está ligado ao mesmo nó, né, ao mesmo nó fictício, claro, da análise que eu estou fazendo, e tem uma corrente que sai desse nó e entra nesse mesmo nó, não conta para a nossa análise. Então, a gente já pode ver matematicamente isso, que ela entra e sai, então ela é cancelada aqui na nossa análise. I1, a gente já sabe quanto é, certo? Porque I1 é a corrente que passa nesse ramo, e a gente sabe que a corrente desse ramo já é dada aqui para a gente, que é 2 amperes por causa dessa fonte de corrente. Então, a gente sabe que aqui já vai ser 2. E a mesma coisa para I3, tá? Então, I3 a gente também já sabe quanto é, pela mesma lógica. Então, a gente tem aqui 7, tá? Então, só para a gente saber. E agora eu posso equacionar isso. Como é que ficaria? 2 é igual, já fazendo as devidas transformações, já passando para um lado e para o outro, ficaria 2 igual a I4 mais I5 mais 7, ok? Só que, se a gente fizer só com essa equação, a gente tem duas incógnitas e uma equação só. Da onde vai vir a outra equação? Desse supernó aqui. Eu vou redesenhar ele aqui. Esse ramo que estaria dentro do supernó, a gente pode tirar aqui. Lembra? Lado positivo, lado negativo, então vai ficar V2 menos V1 igual ao valor da bateria, igual a 2, tá? Então, continuando aqui, a gente agora tem uma equação 1 e equação 2, tá? Substituindo os valores de 4 e 5, já fazendo a resolução desse 2 com esse 7, a gente vai ter menos 5 igual. Quem vai ser I4? I4 vai ser V1 sobre 2, certo? Que é a queda de tensão nesse resistor. Então, seria V1 sobre 2. Aqui ficaria V1 menos 0, né? Porque aqui, como se a gente tivesse um aterramento aqui do circuito, mas aí menos 0 tanto faz, né? Então, por isso ficou V1 sobre 2. Eu mostro isso também naquele vídeo sobre lei de Kirchhoff das correntes, tá? E lá eu mostro no exemplo. Mas antes, tá gostando do vídeo? Já tá te ajudando? Então deixa um like, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos lá. V1 sobre 2 mais V2 sobre 4, ok? Agora, eu já tenho também que V2 é igual a 2 mais V1. Então, eu posso substituir o valor de V2 aqui. Substituindo, a gente vai ter menos 5 igual a V1 sobre 2 mais V1 sobre 4. Fazendo MMC e resolvendo isso, a gente vai ter menos 20 igual a 2 V1 mais 2 mais V1. Logo, V1 é igual a menos 7,33 volts. Show? E quem vai ser V2? Só substituir esse valor aqui. Então, eu tenho que V2 é igual a 2 mais menos 7,33. Então, V2 é igual a menos 5,33 volts. Beleza? Então, encontramos o valor de V1 e V2. Então, onde que as pessoas mais erram? Primeiro é achar que a tensão do supernó vai ser a mesma. Não vai. A gente vê que
V1 é diferente de V2, certo? Não é porque a gente tem uma bateria aqui e a gente sabe qual é a tensão entre esses dois pontos, esses dois nós, que vai ser a mesma, tá? A gente conhece essa tensão, mas V1 não é igual a V2, tá? E outra coisa principal é que, nesse caso, a gente tem que se atentar à polaridade da minha bateria. Então, vai ter que ser sempre o lado positivo menos o lado negativo, tá certo? Então, faz V2 menos V1 nesse caso, que a gente vai chegar no valor correto, beleza? Bom, eu deixei aqui na descrição uma lista com alguns livros que podem complementar seu estudo, algumas recomendações. Esses são livros muito bons, tanto para o conteúdo que a gente está vendo aqui, quanto para o conteúdo também da sua formação como um todo. Se você comprar por esse link, você me ajuda a continuar produzindo vídeos gratuitos aqui para o canal e para você não tem nenhuma alteração no preço, tá? E se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu grave algum conteúdo específico, beleza? Valeu, galera, bons estudos, até a próxima!